Tá. Boa tarde a todos. Queria agradecer vocês por estarem aqui. Hoje a aula está muito mais cheia do que a primeira aula. Queria pedir desculpas aí, porque deu um problema aqui no computador, mas faz parte. Hoje eu chamei para a nossa primeira aula da Liga o professor Ian. Ele se formou aqui pela Santa Casa, é ortopedista, fez ortopedia aqui na Santa Casa também, é especialista em cirurgia do joelho e trauma do esporte, e também especialista em medicina esportiva pela Escola Paulista. E hoje ele vai dar uma aula sobre os principais conceitos das lesões musculoesqueléticas no esporte. Então, queria agradecer, professor, você por estar aí. Obrigado. Obrigado pelo convite. Muito bom. Vou desligar aqui para vocês conseguirem assistir e poder dormir com mais calma. Cadê a luz desse lado? Então, ver se eu consigo trazer isso daqui. Se eu conseguir passando, não. Desliguei tudo. Quer que eu passe o slide para você, professor? Vamos ver se eu consigo fazer uma gambiarra aqui para não ficar fugindo da câmera. Pode deixar que eu passo. Então senta aí. Bom, pode deixar. Bom, já foi apresentado, obrigado, pode passar. Meu nome é Ian Spray, sou médico do esporte, ortopedista, formei aqui na 42ª turma aqui da Santa Casa, fiz ortopedia aqui, cirurgia de joelho, trauma do esporte, coordeno a residência de medicina do esporte aqui da Santa Casa, faço parte do grupo de medicina do esporte e de trauma do esporte. Então, falar um pouco, né, é uma aula muito mais básica, introdutória, para ter noção de algumas coisas, né, de conceitos gerais, que esses conceitos gerais, tanto da traumatologia esportiva, vão para o trauma em geral, não vai ser só para o trauma do esporte. Vai ter as nuances do paciente atleta, do paciente esportista, mas são conceitos gerais de trauma. Pode passar. O currículo, pode passar. Então vamos lá. Quando a gente fala de trauma esportivo, a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça é qual esporte que essa pessoa estava praticando. Então existem tipos diferentes de esporte. E por que isso faz alguma diferença na vida do médico ou na vida do atleta? Porque os movimentos específicos, a dinâmica específica de cada esporte vai trazer riscos específicos. Você não vai ter os mesmos riscos no futebol de lesão do que você vai ter na natação. Você já vai entender quais são as lesões mais frequentes, por que elas acontecem, como elas acontecem. Então, se alguém me fala, é um atleta da natação, eu já começo a imaginar quais são as lesões mais frequentes e por que ele está lesionando. Se você falar, é um jogador de futebol, a mesma coisa. Tá? Então, esses conceitos são importantes, é importante você conhecer o esporte do seu paciente. Não adianta achar que você conhece. Tá? Vai estudar, vai ver. O YouTube hoje em dia resolve a vida de vocês com isso. Tá? E a gente vai falar da lesão em si. Do que é lesão, né? Porque tu não é lesão, sofreu uma lesão. Sofreu mesmo? Tá? Pode passar. Então, quando a gente começa a falar de esporte, a primeira coisa que você tem que ter na tua cabeça é dividir os tipos do esporte. Primeiro, esportes sem contato, esportes com contato e esportes de combate ou luta. Vai ver que tem diferença disso para isso. Pode passar. Sem contato. Então, aquelas atividades físicas realizadas de forma individual, onde o contato entre os indivíduos ele é limitado, ele não acontece porque você está fisicamente separado. Então, você está fazendo uma musculação. É um esporte sem contato, a não ser que alguém resolva te agredir no meio da academia. Você está nadando, é um esporte sem contato. Mas às vezes você está nadando borboleta, né, na piscina cheia e dá com a mão na cabeça do coleguinha que está nadando peito. Eu fiz isso algumas vezes. Né? Nadava borboleta, eu tenho... Acontece, mas não é inerente do esporte, é um acidente. Então, musculação, levantamento de peso, corrida, natação, ginástica, tênis, golfe. Mas na corrida você vai fazer a maratona, você vai correr a corrida da Nike e alguém vai te dar uma cotovelada. Não é inerente do esporte, não faz parte do esporte. Não precisa dar uma cotovelada no coleguinha para você estar correndo. Tá? Próximo. E aí, nos esportes sem contato,
você já vai começar a falar dos fatores de risco para que uma pessoa vai se machucar. Porque o primeiro fator de risco é o contato. Esportes com contato machucam muito mais que esportes sem contato. Jogar futebol machuca muito mais do que fazer musculação, do que fazer uma corrida. Isso é óbvio. Isso tem que ser óbvio. E aí vem, quais são os fatores de risco geral do esporte sem contato? Não que o esporte com contato não tenha também. É o impacto, a torção, a mudança brusca de direção. Aí vem aquele grande problema, né? As pessoas não sabem termos objetivos. As pessoas têm uma dificuldade de domínio da língua que elas viram falar, musculação tem impacto. Você pega o peso e fica pulando com o peso? Não. Você pega a barra de supino e larga no seu peito? Não. Impacto, conceitualmente, é o contato abrupto de dois objetos. Na corrida tem impacto? Tem. Você bate com o seu pé no solo. Bacana. Musculação tem impacto? Não. Natação tem impacto? Extremamente reduzido por contra a água, mas ainda assim tem algum grau de impacto contra a água, né? Sei que você fique batendo o peso na academia, musculação não tem impacto. Mas eu canso de ver médicos falando, não pode fazer musculação porque musculação tem impacto. Você chuta o aparelho do leg press? Não. Então, da onde vem esse impacto que as pessoas falam? Não vem, ele não existe. Torção. Então, o que é torção? Movimentos torsionais, movimentos circulares sobre um eixo. Ok. Então você vai fazer ginástica, tem torção? Tem. Você vai fazer natação? Dependendo do seu nado, tem bastante torção. Você vai nadar costas? Poxa, osso tem torção. Mudança brusca de direção? Mudança brusca de direção? Depende do esporte que você vai estar praticando. Você faz solo da ginástica? Tem mudança brusca de direção. Mudança brusca de direção é mais frequente em esportes com contato, tipo futebol, futsal, handball? Claro. E vão acabar sendo fatores de risco em geral do esporte. Pode passar. Você tem os esportes com contato limitado, que são aquelas atividades físicas, né, que existem formas e regras para limitar o contato entre os indivíduos, entre os praticantes. Então, no futebol, existem regras que limitam o contato. Não é que o contato seja proibido, mas contatos mais agressivos, eles são proibidos por regra. Eles podem acontecer, mas serão eventuais. O vôlei, por que o vôlei está aí? Você não está fisicamente separado do teu adversário, tá? E o resto da tua equipe? Você tem contato com os seus colegas de equipe. Uma lesão muito frequente no vôlei é torção do tornozelo porque você pisou no pé do teu colega. Você subiu para a rede, foi fazer um bloqueio. Na hora que você aterrissou, tinha um colega do seu lado, você pisou no pé dele, torceu o pé. É contato. Então, o contato entre os atletas ele não é obrigatório, ele não faz parte do esporte. Pode passar? E aí você tem os esportes de contato total. Os esportes de contato total são aqueles onde as regras elas são mais lenientes. Né? Então, são esportes mais agressivos. Né? Bater no coleguinha não é um problema tão grande, porque é permitido até certa forma. Então, rugby, futebol americano, quem já jogou polo aquático sabe que debaixo d'água o juiz não está vendo. Então, vai ter uma agressividade maior e entre os praticantes vai ter um contato maior. Se você for pegar a casuística do rugby em relação à lesão, é um dos esportes que mais tem lesão. E lesões graves, lesões cirúrgicas, lesões que deixam sequela. Pode passar. Então, fator de risco dos esportes com contato. Né? Então, aqui um handball. Tem contato, tem impacto, tem torção, tem mudança brusca de direção. É um esporte que vai machucar mais do que a musculação, do que a corrida, do que a natação. Pode passar. E aí a gente vai falar das lesões em si. Lesões atraumáticas, lesões traumáticas, que podem ser macrotraumáticas ou microtraumáticas. Pode passar. Antes de mais nada, lesão, do ponto de vista médico, é qualquer alteração de funcionalidade de uma estrutura por conta de uma energia externa. Então, você foi lá e torceu seu tornozelo, não rompeu os ligamentos, mas teve uma lesão. Você
prendeu o seu dedo na musculação e fez um cortezinho. É uma lesão, do ponto de vista médico. Do ponto de vista da medicina do esporte, do ponto de vista das lesões esportivas, nós só consideramos para trabalho, para contar mesmo, do ponto de vista epidemiológico, lesão, aquela lesão médica que impacta na prática esportiva, que impacta no rendimento do indivíduo, no treinamento do indivíduo, ou que vai exigir um tratamento especializado. Você está lá jogando bola, o colega dá uma joelhada na sua coxa, ficou roxo, mas você continuou jogando, você sentiu dor, você continuou jogando, você não mudou teu treino, você não faltou nenhum dia, no máximo você fez um gelo em casa. Não foi para o hospital, não fez ressonância. Isso é uma lesão esportiva? Não. É uma lesão médica do ponto de vista. Claro que é uma lesão do ponto de vista médico, do ponto de vista fisiológico. Mas do ponto de vista do esporte, isso é uma eventualidade. Você está lá lutando MMA, ficou com o olho roxo. Grande coisa. Não é uma lesão esportiva, é uma lesão médica. Então, essa diferenciação ela tem que acontecer, porque senão a lesão ela acontece 100% do tempo no esporte. Então, as lesões macrotraumáticas é aquela onde tem um evento de grande energia que é direcionado no corpo do atleta, gerando uma solução de continuidade, uma alteração de função naquela determinada estrutura. É algo que tem dia, tem hora, você sabe quando aconteceu, você sabe quando você torceu o seu tornozelo, você sabe quando você rompeu o seu cruzado. Não é uma coisa que vai piorando, vai progredindo. Tá? Pode passar. Fraturas, lesões ligamentares, rupturas tendíneas, lesões meniscais, luxações. Tá? Lembrar que luxação não foi só uma luxação é sinônimo de desloqueio alguma articulação. Tá? Não falem foi só uma luxação. Pode passar. Lesões microtraumáticas são as lesões de sobrecarga. Então, lesões originadas pelo acúmulo de energia mecânica em determinado ponto do seu corpo. Você pode ter uma tendinite, você pode ter uma fratura por estresse, por uma sobrecarga. Você pode ter uma contratura muscular por uma sobrecarga. Tá? Então, é aquela lesão onde o volume de treino, a forma de sobrecarga do treino, a quantidade de descanso, a quantidade de nutrição que você está dando para você mesmo, ela não é suficiente para reparar aquela lesão estrutural, aquela microlesão estrutural que foi causada pela atividade esportiva. Pode passar. E aí a gente tem fratura por estresse, né, chuva de fratura por estresse. Não sei se as pessoas estão tendo mais fratura por estresse ou se a gente está fazendo mais diagnóstico. Né? Porque se você acaba encaminhando para o colega que ele é um ortopedista mais generalista, ele não sabe fazer diagnóstico de fratura por estresse. Parece que tem que ter um traço de fratura para ter fratura por estresse. Não é bem assim. Depois, se vocês quiserem, pode ter aula de fratura por estresse mais específico, um tema bem legal, mas, né, a fratura por estresse é com certeza uma realidade na nossa prática de traumatologia esportiva e tem que ter vivência, tá? Não é todo colega ortopedista que sabe lidar, tratar ou mesmo diagnosticar a fratura por estresse. Você tem as tendinopatias, né? E tendinite, né? Com certeza vocês viram algum influencer, alguém na internet, falando que não é tendinite, porque não sei. Tudo bem, o nome correto é tendinopatia, porque é uma doença do tendão que tem 3 fases. Falamos tendinite porque todo mundo entende tendinite. Tendinopatia para o seu paciente às vezes é um nome muito rebuscado. Mas a tendinopatia, ela tem uma fase inflamatória, que é a tendinite. Ela tem uma fase de fibrose, que é a tendinose. E tem uma fase de reorganização, ou reparação, ou cicatrização. Tá? Então, a tendinopatia, ela tem 3 fases. E no mesmo tendão, você vai encontrar essas 3 fases na mesma pessoa no mesmo momento. Você abrir aquele tendão, você vai ver que tem um ponto mais inflamado, você vai ver que tem um ponto mais fibrótico, você vai ver que tem um ponto que já está se reorganizando, está quase cicatrizado. Então falar que não, isso não é uma tendinite, é bobagem, é caça-like. Né? Condropatia patelofemoral, sobrecarga patelofemoral, eu tenho condromalácia, não posso treinar, não posso agachar, pelo contrário. Rufite, sobrecarga da parede sensor, todas as lesões microtraumáticas, lesões de sobrecarga. Pode passar. Então, a gente pode ainda, né, classificar os tipos das lesões pela estrutura envolvida. Então, lesão muscular. Temos os estiramentos. Estiramento não é grau de lesão, é mecanismo do trauma. O que é estirar? É você pegar uma estrutura elástica e
alongá-la além da sua capacidade elástica. Você pega uma camiseta, você pega uma roupa e você laceia, o que você fez com ela? Você estirou ela. Então é o mecanismo do trauma, é uma tração longitudinal ou torsional daquela estrutura elástica. Não é, foi só um estiramento, não rompeu, só estirou. Você está fazendo supino lá pesadão, está segurando a fase excêntrica, pum, rompeu o peitoral. Foi um estiramento. Só que foi uma lesão total. O estiramento foi um mecanismo. Então, rupturas parciais, rupturas totais, contusões, lesões tendíneas, tendinite, tendinopatia, rupturas, tendinoses, lesões ligamentares, entorses, rupturas parciais, rupturas completas, lesões ósseas, as fraturas por trauma direto, as fraturas por estresse, lesões articulares, luxações, subluxações e sobrecargas articulares, lesões de cartilagem. Tá, chegou o nosso paciente, o que a gente precisa fazer? O paciente sentou na sua frente, ele começa a falar. Você precisa avaliar o indivíduo como um todo. Esquece aquela coisa que, se alguém for fazer ortopedia, vai acabar tendo isso. Ah, é o tornozelo, ah, é o fêmur, ah, é o ombro, ah, é a fratura exposta. Você tira o nome do paciente, você tira o paciente e ele vira um diagnóstico. Na traumatologia esportiva, você tem que entender o indivíduo por completo. Não é só, é uma fratura exposta, vou fixar externo, acabou. Não, eu preciso entender os fatores de risco para lesão, eu preciso entender a dinâmica de treino desse paciente, eu preciso entender um pouco mais. Tá? Então, anamnese completa, um exame físico que vai variar de estrutura para estrutura e avaliar os fatores ambientais. A anamnese geral da lesão, né, ela é objetiva, ela é fácil, qualquer pessoa consegue fazer, você não precisa ser médico, não precisa estar formado para conseguir perguntar aonde dói, aonde que você se machucou, né? Temporalidade, há quanto tempo você se machucou, está doendo muito, está doendo pouco, a recorrência, né? Então você está se machucando bastante, já aconteceu antes, é a primeira vez, a segunda vez, a 10ª vez, se a dor foi súbita, ou seja, foi piorando a dor. Né? Hoje passou um menino na natação com uma dor no ombro lá e eu fui perguntando todas essas coisas para o residente, tá? E aí, a dor foi imediata? Começou a doer do dia para a noite ou ela foi piorando? Por que ele buscou o nosso atendimento? Porque a dor está limitando a performance ou a dor se tornou insuportável, inclusive para as ações do dia a dia? Isso faz diferença. Isso importa. Você tem que entender o quanto que a dor do paciente está impactando na vida do paciente. E como. E se esse indivíduo teve lesões prévias. Então, não é infrequente essa pessoa ter um problema no cotovelo, começar a palpar o cotovelo e começar a doer o ombro. A pessoa tem problema num braço, tem problema num joelho, começa a jogar o peso mais para outra perna e começa a doer a outra perna. Não adianta você só tratar aquilo que está incomodando agora. Se você não tratar o outro membro, vai voltar o problema. O desequilíbrio vai continuar. Anamnese do esporte. Qual esporte você pratica? É o que eu falei. Você precisa entender o que seu paciente faz de esporte. Não adianta chegar um atleta da ginástica se você não sabe nem quais são os aparelhos da ginástica. Quais são os movimentos que esse atleta faz no treino dele? Quais são os movimentos que esse atleta faz na competição? Ah, veio uma pessoa que faz crossfit. Ah, você acha que crossfit é virar pneu e balançar a corda naval? Você já perdeu. Você não vai ajudar ninguém. E o paciente vai sentir, ele vai virar as costas e vai procurar outro médico. Então, você quer trabalhar com esportes, você quer ser um ortopedista especializado em traumatologia esportiva, você quer ser um médico do esporte, você quer ser um cardiologista esportivo, legal? Saiba, conheça esportes, pratique a maior quantidade de esportes possível. Tá? Saiba dinâmica, tenha um pouco de vivência, faz muita diferença. Vem um atleta do judô, ele começa a me falar, eu sei o nome dos golpes, eu sei como é que é a dinâmica. Ele começa a me explicar, tentando, não, qual foi o golpe que você deu? Aí ele, foi um Iponseoi. Pronto, eu já sei. É um atleta do karatê, eu sei. Não estou dizendo que eu sou bom em todos os esportes, eu sou ruim em todos, mas eu pratiquei muitos esportes na minha vida, eu tenho um pouco de vivência. Né? Veio uma menina que vai operar agora dia 16 do MMA. Ele começou, estava com o namorado, começou a explicar, não, eu falei,
Pode falar o que aconteceu. Ele estava tentando explicar a situação. Não, eu lutei um tempo. Pode falar. Ah, não, eu estava na esgrima. Tá, já entendi. Então eu estava na esgrima, o braço prendeu, a outra menina colocou o peso em cima do teu ombro e deslocou. Ah, foi. Você já facilitou a vida. Você criou uma conexão com o teu paciente. Porque é muito chato chegar um atleta, cara do CrossFit, que tem um bando de termo que quando você começa, você demora 3 meses pelo menos para saber o nome das coisas que você está fazendo. Ah, então, doutor, eu estava fazendo um snatch. Que? Snatch? Que isso? Ou quando eu comecei com alto rendimento lá no Pinheiros, vinham os meninos da ginástica, eu não sabia que o menino fazia cavalo, a menina não fazia o aparelho do cavalo. Né? Um faz barra assimétrica, outro faz barra paralela. As meninas não fazem argola. Eu não sabia disso. No começo você passa um pouco de vergonha, depois você vai lá, desce, conversa com o técnico, vai ver, joga na internet, vai ver, ah, nossa, que legal. Se interessa por isso. É importante você saber, e é importante não só para a sua prática médica, mas também para a sua conexão com o paciente. Carga de treino, volume de treino, horas semanais, intensidade, descanso. Tudo isso são mensuráveis em número. Intensidade é número. Ah, o meu treino é intenso. Tá, é intenso. Não, eu faço musculação muito intensa. Tá, qual que é a tonelagem do seu treino? Hã? Tonelagem. Você tem caderno de treino? Você anota as cargas? Você anota o número de repetições? Então você não faz ideia do que você está fazendo. Você está indo lá, está levantando uns pesos, mas treinando de verdade você não está. Se você não anota, se você não tem parâmetro, qual que é o seu parâmetro de melhora? É você estar se vendo mais bonito no espelho? Bacana. É um parâmetro completamente subjetivo. Então, treinamento de verdade, treinamento principalmente quando a gente vai falar com um atleta profissional ou com um atleta amador minimamente dedicado, temos parâmetros objetivos. O corredor, ele é um bicho interessante, porque ele sabe o pace, ele sabe quanto que ele correu, e tudo isso é número, são parâmetros objetivos. A intensidade do teu treino de corrida é o teu pace, que é quanto você correu sobre o tempo que você correu. A intensidade do teu treino de musculação é a tonelagem do seu treino sobre o tempo que você fez isso. Não adianta você ter levantado 50 mil quilos em 4 horas de treino. Aí eu fiquei 2 horas na academia. Você já vira para a pessoa. Então, precisamos rever algumas coisas. Tá? Descanso. Ah, mas eu faço descanso ativo no final de semana. Como é que eu sou descanso ativo? Ah, eu corro 10 quilômetros. Isso não é um descanso ativo. Não, mas é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil ou é difícil. Estou dizendo que isso, do ponto de vista metabólico e biomecânico, é um estresse a mais. Você não está fazendo nenhum tipo de reparação tecidual fazendo isso. Você está caminhando, você está nadando 1000 metros soltinho. Você é um nadador e for nadar 1000 metros é uma coisa. Você não sabe nadar, você nada cachorrinho e você nadou 1000 metros é outra coisa. Tá? Então, tem muita nuance e você precisa individualizar paciente a paciente. Período de treino, base, pré-temporada, tá voltando num período de treino. Ah, doutor, então eu fiquei 3 meses parado por causa disso, disso, aquilo. Ah, lá para 2021, 2022, eu fiquei 1 ano parado por causa da pandemia. Estou completamente sedentário. Estou voltando a treinar. Será que isso é fator de risco para lesão? Será que o destreino é fator de risco para lesão? Claro que é fator de risco para lesão. Fez uma cirurgia e ficou 9 meses parado, porque o médico mandou repouso durante todo o tempo de recuperação. E você voltou a treinar. Será que esse destreino é fator de risco para você se machucar? É óbvio que é. Lesão aconteceu durante um treino específico, aconteceu na academia, aconteceu na competição. Tudo isso a gente tem que diferenciar para entender qual foi o motivador dessa lesão. E erro de gesto. Então, o erro de gesto é muito, muito frequente nas lesões por sobrecarga. Falta de mobilidade articular, falta de controle motor. Né? Então, a pessoa nada e joga o ombro para frente. É óbvio que ela vai ter o ombro do nadador. É óbvio que ela vai ter tendinite, ela vai ficar nadando assim. Você chega, o paciente está aqui, com o ombro completamente anteriorizado. Qual a chance dele ter dor com o tempo? 100%. Ah, mas eu não tenho agora. Agora. Vamos ver daqui a uns 2 anos se você não vai ter dor para pentear o cabelo, se você vai ter um impacto anterior, um impacto interno, porque a tua postura é ruim, o que culmina num erro de gesto esportivo, numa braçada ruim, num exercício ruim no supino. Você tem fraqueza de glúteo, vai correr mal, vai agachar mal.
Tudo isso tem que ser avaliado. Anamnese específica da lesão, qual foi o mecanismo do trauma, como que você se machucou, o que aconteceu no momento da lesão. Ah, não teve um momento específico, não teve um dia específico, tá. Mas quando que você reparou que estava doendo? Qual foi o exercício que você estava fazendo? Qual era o treino específico que você estava fazendo? Fatores de piora. Então, qual o exercício que dói mais? Tal exercício. Fazer o que dói mais? Ah, levantar o braço acima da cabeça. Tem alguma coisa que faz você sentir menos dor? Ah, doutor, se eu faço um alongamento antes do treino, eu dou uma aquecida direito, meu ombro não dói. Já me joga para uma linha de raciocínio por uma falta de mobilidade, por uma sobrecarga por erro de gesto, porque a pessoa começa a alongar, faz um aquecimento decente e ele não sente dor, significa que se ele faz sem todas essas estratégias, ele está tendo uma sobrecarga desnecessária. E se houve tratamento prévio? É muito frequente o paciente chegar sem tratamento ou com tratamento inadequado. Passou num outro colega que não tem uma visão voltada para o esporte. Tratou de alguma forma que a gente não trataria. Tratou com uma imobilização. Ah, fica 2 semanas imobilizado e depois volta. Nossa, tem um pequeno infarto aqui, minha descendente anterior já se aperta. Não. Quando eu trabalhava no alto rendimento, lá no Pinheiro, chegava um atleta do basquete com entorse de tornozelo. Entorse de tornozelo, ele está pisando. Entorse grau 1, então. Você está andando, está pisando. Vem cá, filho. Mão do físio, entrega na mão do físio, ó, entorse grau 1 aqui, pegou os ligamentos laterais, pode começar. Já começa. Gelo, mobilização, drenagem para diminuir o edema, laser, ultrassom, assim, 10 minutos depois que ele torceu. Foi do tempo dele torcer no térreo do ginásio e chegar no terceiro andar do departamento médico lá do clube. Tempo de esperar o elevador. Olha que beleza. Tratamento precoce. A gente conseguia devolver esses atletas com entorse grau 1 em até 2 semanas, para estarem voltando a jogar. Então, isso é muito importante, você instituir o tratamento o mais rápido possível. Avaliar também condições ambientais, onde essa pessoa está treinando, onde essa pessoa está competindo. É um local inadequado? É uma academia, né, que é improvisada? É numa quadra? Pô, a quadra que eu jogo é de concreto. Você joga 6 horas semanais numa quadra de concreto? Legal. Já se prepare para a sua fratura por estresse, porque ela vai acontecer, não é um talvez, é vai. Tá? Calor, frio, vai atrapalhar a forma que você produz energia. Calor vai fazer com que você desidrate com mais facilidade. Perde água, perde controle motor, baixa a tua pressão, a musculatura fica menos elástica. No frio, você gasta mais energia para aquecer o ar que você está respirando. A troca gasosa ela é ineficiente. A troca gasosa é ineficiente, a tua capacidade de produzir energia aeróbica é ineficiente. Você cansa mais rápido, você trava mais rápido a tua musculatura. Tempo seco, desidrata mais facilmente. Tempo úmido, você sua e não consegue evaporar esse suor. Dificuldade de termorregulação. E na altitude, você tem uma pressão parcial de oxigênio mais baixa. A capacidade de produção de energia aeróbica é mais baixa. Exame físico da lesão. Inspeção estática. Você vai olhar para essa lesão, você vai olhar para essa pessoa, você vai olhar se está roxo, se não está roxo, se está inchado, não está inchado, se tem alguma deformidade, se tem a perna de um lado, o tornozelo do outro, alguma deformidade grosseira, algo que vai te dizer mais ou menos, não só a topografia, mas o que aconteceu com essa pessoa. Inspeção dinâmica. Inspeção dinâmica, a melhor forma de você fazer uma inspeção dinâmica é ver o teu paciente chegando no teu consultório, chegando na tua área de atendimento. Chega a pessoa mancando, bom, já sabe que ela está com dor naquele membro. Isso já te chama a atenção. É alguma coisa no ombro? A pessoa evita de mexer esse braço, a pessoa mantém o braço mais próximo ao tronco. Né? Você pede a pessoa para fazer algum movimento, uma expressão dinâmica, levanta o braço para cima da cabeça. Uma perda de mobilidade. Um braço vai aqui, outro. Temos um problema. Palpação. Palpação é importante, só que vocês precisam ter um conceito básico antes, chamado anatomia. É importante a anatomia para as lesões? Sim. Você quer ser ortopedista? Você precisa saber anatomia? Sim. Você quer ser médico do esporte? Você precisa saber anatomia?
Sim, saber o que você está palpando. Esse é o ligamento X do tornozelo, esse é o ligamento Y. Qual tendão que está doendo? Que movimento ele faz? Aonde ele se origina? Aonde ele se insere? Você precisa dominar isso. Precisa ser algo óbvio, básico. Tão básico quanto você saber ter o RG e ter o CPF de cor. Tem que ser mecânico. Tá? E os testes funcionais específicos vai variar para cada lesão. Você vai ter testes específicos de ombro para impacto, tendinopatias, para as instabilidades, então luxação, recidivante. Você vai ter os testes de joelho para ligamento, patela, menisco, teste de tornozelo para lesão ligamentar, teste para lesão tendínea, rompeu o Aquiles, tem teste específico, cotovelo, coluna. Todas as estruturas vão ter testes específicos, todas as lesões vão ter testes específicos. Tá? E exames complementares. Raio-X, ultrassom, tomografia e ressonância. Raio-X. Raio-X, você está no PS, você terminou a faculdade, você é clínico geral, você não fez residência ou fez residência de clínica, está lá na UBS, no AME, sei lá onde vocês estão, você é o médico. Você não é o clínico, você é o médico. Você trata desde amidalites a partos. Você é o médico. Chegou um paciente com uma história de trauma. Eu bati alguma coisa. O que você vai fazer? Raio-X. Avaliação inicial da imagem em todos os traumas agudos. Paciente com história de trauma no pronto-socorro é raio-X. Mas foi uma pancada pequena. Raio-X. Você pode negligenciar uma lesão e é até para defesa profissional sua. Que o paciente ele pode ter tido uma entorse sem lesão óssea, passou lá com você não pediu raio-X, depois, no dia seguinte, ele tem uma entorse mais grave e quebra o tornozelo. Ele fala que já estava quebrado, você que não pediu exame. E aí, como é que você se defende disso? Você tem alguma documentação? Não tem. Mas eu escrevi no prontuário. Tá bom. Se você tivesse uma imagem comprovando que não tinha, era melhor para você. Sempre faça radiografia em 100% das histórias de trauma. Bateu o dedinho mindinho na quina, raio-X. Caiu de moto, raio-X. Do que? De todas as regiões que o paciente tem a queixa e de todas as regiões que tem o estigma de trauma. Ou seja, tá roxo, tá inchado, tá ralado, tá cortado. Sempre. Sempre que você suspeitar de fratura, porque o raio-X é, de longe, o melhor exame para as fraturas agudas, e na programação cirúrgica. Mas eu já pedi ressonância. Raio-X. Eu quero ver a anatomia óssea. Eu quero ver a estrutura óssea desse indivíduo para poder programar o tratamento cirúrgico dele. Ultrassom. Ultrassom é um exame que hoje em dia é extremamente rápido, fácil, e a gente tem ultrassom portátil. Eu faço ultrassom no consultório, uso ultrassom para guiar a infiltração. Você vai ter nos grandes times, às vezes eles levam um radiologista para campo, porque ele tem um ultrassom ali na mão. O paciente sofreu um estiramento muscular, ele sofreu uma entorse, você faz ultrassom e vê o que aconteceu, vê o grau da lesão. Você já diagnostica in loco. Então o ultrassom cresceu muito na propedêutica armada das lesões musculoesqueléticas, principalmente na prática esportiva. É um exame rápido, é um exame fácil. Assim, você tem ultrassons portáteis, não que seja pouco dinheiro, mas que você consegue comprar com uns 15, 20 mil reais e deixar no teu consultório, deixar na tua clínica. Você tem mais pessoas, divide, vai ter um retorno razoavelmente rápido, vai ser útil. Óbvio que você tem ultrassons não portáteis que vão ser algumas centenas de milhares de reais. Aí já são outros 500. Mas o ultrassom é um exame muito bom. Ele tem baixo custo. Você comprou o aparelho, seu custo vai ser a energia e a manutenção. Ele tem um baixo custo comparado à ressonância e ele permite uma avaliação dinâmica em tempo real. Ou seja, eu posso fazer uma ultrassom no bíceps do paciente, eu vou mexendo o bíceps do paciente, eu vejo a excursão dos tendões, eu mexo o ombro do paciente, eu vejo como as coisas estão se mexendo ali com o ultrassom. Ele é menos sensível que a ressonância. Para lesões mais profundas, ele não vai conseguir ver. Pode passar. Tá? Então, as indicações mais frequentes, lesões musculares, lesões tendíneas, lesões ligamentares superficiais. Então, uma lesão de colateral medial
do joelho, uma lesão de colateral medial do cotovelo. Ligamentos do cotovelo são superficiais, você consegue ver muito bem com o ultrassom. Os ligamentos superficiais do joelho também vão muito bem. Os ligamentos do tornozelo com ultrassom também vai muito bem. Bursites e sinovites. Tomografia. Tomografia ele não é um exame de primeira escolha para a maioria das lesões esportivas. Tá? Ele tem um papel importante em algumas situações específicas. Em algumas fraturas por estresse, por exemplo. Fratura por estresse do osso navicular e fratura por estresse da coluna, da pars interarticular, que é a espondilólise. Né? Você vai usar também numa programação cirúrgica. Você vai, para avaliar uma fratura intraarticular, o paciente teve uma fratura do planalto, caiu de altura, esmigalhou o joelho. Eu preciso entender como é que é essa fratura para poder programar o tratamento. Então, nas fraturas intraarticulares complexas, uma boa programação cirúrgica. E nas fraturas por estresse, quando o raio-x é inconclusivo ou a ressonância é indisponível, não necessariamente. Em alguns casos, a ressonância não é o melhor exame, como nos casos de fratura por estresse da coluna. A ressonância, muitas vezes, ela não consegue ver o que a gente precisa ver. Então, planejamento cirúrgico, como eu já falei, reconstrução 3D. Reconstrução 3D, quando vocês passarem no DOT, forem ver as reconstruções 3D das fraturas articulares, vai ver que ela traz muita informação para a gente consegue entender o tamanho dos fragmentos, da onde ele saiu, para onde ele foi, como é que eu faço para colocar ele de volta, aonde eu tenho que colocar ele de volta, o tamanho da síntese que eu vou ter que usar. Então, é um fragmento pequeno, pô, o parafuso que eu tenho tem 3,5 milímetros de diâmetro, não vai caber, eu preciso de um parafuso menor. E fraturas com desvio mínimo em áreas de anatomia mais complexa. Então, por exemplo, não que seja algo frequente no esporte, mas pessoas idosas também estão fazendo atividade física. Uma fratura oculta de quadril, tomografia pode ser muito útil. Faz um raio-x, não viu nada no raio-x, paciente idoso com história de queda tem dor, faz uma tomografia porque pode ser uma fratura oculta. Fraturas ocultas do escafoide e fraturas de coluna também que você não conseguiu observar pelo raio-x. Ou às vezes até para complementar o seu estudo de raio-x. Ressonância. A ressonância é o exame padrão ouro para ver partes moles. Ligamento, tendão, cartilagem, meniscos. Excelente para estruturas profundas e intraarticulares, não usa radiação como a tomografia e ideal para você fazer diagnósticos mais complexos e diagnósticos mais amplos, para ver lesões associadas. Aqui, paciente que eu operei quinta-feira passada. Uma lesão do cabo longo do bíceps, do tendão distal do bíceps. Esse aqui é um cotovelo, tá? Aqui a tróclea, aqui a una e aqui está o bíceps. E aqui é o tendão distal do bíceps avulsionado do rádio. Nas lesões musculares, a ressonância vai ser muito bom para a diferenciação do grau da lesão, grau 1, 2, 3 ou 4, apesar de que você consegue clinicamente fazer essa diferenciação para avaliação da extensão, do tamanho da lesão, principalmente em regiões mais difíceis de avaliação clínica, tipo posterior de coxa, a extensão do hematoma, a retração da lesão, a quanto o músculo retraiu, e planejamento de tempo de retorno ao esporte. Você consegue ter uma ideia, porque a lesão mais leve, uma lesão grau 1, vai ter um tempo de retorno ao esporte menor do que uma lesão grau 4. Aqui um outro exemplo, aqui na distal do bíceps, esqueci de mudar a legenda, mas aqui é uma lesão no peitoral maior. O paciente passou comigo ontem no consultório e vai operar terça que vem. Um paciente de fora do Brasil, que estava fazendo um supino, fez uma ruptura completa do peitoral maior. Está bem retraído esse peitoral. Lesões tendíneas, tendinopatias, tendinites. Então, visualização das tendinopatias, rupturas parciais, rupturas completas. Tem uma lesão do manguito rotador. Ressonância é o melhor exame. Avaliação de processos degenerativos, inflamatórios, das tendinites crônicas. Aqui, ó, eu tenho uma lesão parcial do manguito rotador. Tá? Então, uma lesão parcial, aqui uma tendinopatia do manguito. Tá? Então, esse daqui é o tendão do supraespinhal. Aqui, uma lesão do ligamento cruzado anterior. Cadê o LCA? Devia estar aqui, não está? Então, avaliação de lesões ligamentares, principalmente do joelho, então LCA, LCP, colateral medial, colateral lateral, ligamentos do tornozelo, articulações do carpo. Fraturas por estresse, então, não necessariamente você vai conseguir ver uma fratura por estresse no raio-x, mas você não conseguiu ver,
às vezes você já tem precocemente um edema. Nesse caso aqui, eu tenho uma linha de fratura. Uma linha de fratura que pega mais 50% do colo. Isso aqui é uma lesão cirúrgica que a gente operou em fevereiro. Outras lesões articulares, lesões meniscais, lesões de cartilagem. Né? Então, ó, aqui uma lesão horizontal do menisco medial. Então tá aqui um pedaço do menisco, aqui um outro pedaço do menisco. Isso daqui no meio não era para existir. Aqui é o corno anterior do menisco íntegro. Então, o triangulinho não é mais um triangulinho. Deixa eu passar. Quase 2 meses com essa gripe maldita. Bom, a maioria das lesões são preveníveis e previsíveis, tá? Se você conta a sua rotina de treino, a gente consegue ter uma ideia se você vai se machucar ou não. Conhecimento da biomecânica e do esporte praticado ajuda no raciocínio clínico. Foi tudo que eu falei para vocês até agora. Conheça o esporte. O retorno precoce e mal orientado é um dos principais fatores de recidiva. Outra coisa que também é fator de recidiva é o retorno, mesmo tardio, sem a devida reabilitação. Só fica imobilizado aí. Deixa atrofiar a musculatura, perde o controle motor, perde o tônus, perde a propriocepção, perde equilíbrio e volta a jogar só porque deu 6 meses. Ah, deu tempo. Pode ir, vai lá. Não. O retorno é gradual. O retorno ele tem fases. Você não sai do seu sofá, do total destreino e vai correr uma maratona no dia seguinte. Isso é insano. Essa orientação de como será feito o retorno é responsabilidade nossa, é responsabilidade do médico que vai operar o paciente, do cirurgião, do traumatologista esportivo, do médico do esporte. É responsabilidade sua falar com o fisioterapeuta, é responsabilidade sua falar com o professor de educação física. Você tem que coordenar este retorno. Né? Integrar diagnóstico preciso com um plano terapêutico individualizado, tudo que eu falei agora, vai ajudar com que seu paciente retorne de forma segura à prática esportiva e tenha menor chance de readesão. É isso. Espero que tenha sido M10. Espero que tenha sido produtivo. Vocês têm uma dúvida? Uma dúvida só? Deixa eu sair em menos 5 minutos. Menos 5, eu tinha que sair de 5 minutos atrás. Alguma coisa? Vocês querem perguntar? Querem falar alguma coisa? Nada? Ninguém entendeu nada, então. Outro mundo entendeu tudo, ninguém entendeu nada. Beleza, obrigado. Tranquilo? Espero que vocês tenham aproveitado. Desculpa a correria. Próxima